Tá. Ah, deu. Bom dia, então, pessoas, bem-vindas e bem-vindos ao nosso simpósio. Então, esse é o segundo e último dia, né? Mas é a penúltima sessão, então a gente vai ter mais uma sessão à tarde, né? À tarde e manhã, nesse horário meio confuso, meio ruim que nos deram. Então, meu nome é Giovana De Carli e eu vou coordenar hoje essa sessão junto com Isadora, que vai ser a nossa tecelã, debatedora dos trabalhos dessa sessão de hoje. E o nosso simpósio, né, que se chama Maternagens aquém do amor materno, contextos críticos, violências e alternativas de cuidado, ele foi tecido por muitas mãos, né, e há muito tempo, como a gente já vinha falando desde ontem. E então eu também queria lembrar aqui de Liliana, né? Que Liliana é uma das organizadoras junto com a gente, mas por motivos outros ela não pôde estar aqui com a gente. Então eu queria lembrar de Liliana também, que ajudou a construir com a gente. E queria dizer que eu sinto muito também da gente não poder estar compartilhando, né, esse espaço presencialmente, né, em roda, mas a nossa presença aqui nesse momento se faz de outra maneira, né? Então eu também queria convidar a todos, a todes, se quiserem e se sentirem à vontade para deixar as câmeras abertas para a gente conseguir potencializar esse momento, né, da gente se enxergar, pelo menos já que a gente não consegue estar se sentindo, pelo menos para a gente se enxergar nessa roda. Então é isso, gente. Como é que vai funcionar a dinâmica? Então, quem vai apresentar hoje tem 15 minutos de apresentação. Depois de todos os trabalhos, Isadora, então, inicia, né, essa costura, esse debate dos trabalhos. Depois eu vou fazer um breve comentário do trabalho de Isadora, para ela não ficar nessa incumbência, né, de comentar o próprio trabalho. Então, eu faço um breve comentário também do trabalho dela. E depois a gente abre, então, para todo mundo, porque a gente considera, né, que é muito importante essa troca. A gente gostaria muito de ouvir Jennifer também. Então, não sei também se em que ponto a gente consegue falar um pouco de espanhol, né? O meu espanhol ele não é muito bom, então, mas eu entendo que se fosse o contrário, né? Se eu tivesse também no simpósio que só se falasse espanhol, talvez eu estivesse um pouco perdida. Então, para a gente também, de repente, se esforçar um pouco de, né, tentar falar um pouquinho espanhol. Eu sei que Maria fala, Isadora também. Então é isso, gente. Eu vou avisar quando faltarem 5 minutos, tá? Para encerrar a apresentação. E quando for para concluir, eu aviso também. Então eu vou abrir meu microfone, tá? Não se assustem, porque às vezes, se vocês estiverem compartilhando a tela, às vezes dá um barulho, né? Eu sei porque ontem na mesa redonda, como eu estava compartilhando minha tela, eu me assustava quando um microfone abria. Então não se assustem que eu vou abrir meu microfone para falar com vocês assim que estiver encerrando o tempo. E é isso. Quer falar alguma coisa, Isadora? Travou o fim ali. Não, que eu disse para não se assustarem, né? Quando eu abrir meu microfone, que eu vou, quando estiver encerrando, eu vou avisando vocês. Tá. Eu acho que essa minha conexão, ela é um pouco ruim, então eu vou... Às vezes meu 3G é melhor que o Wi-Fi aqui de casa. Ontem na mesa redonda eu inclusive usei o 3G do que o Wi-Fi. Eu vou mudar aqui. Deixa eu ver as apresentações que a gente tem Eu acho que hoje. só faltava a Belém, né? Oi? Acho que não entrou só a Belém, né? Que também ia apresentar hoje. Tem as apresentações aí de hoje, Isadora? Porque eu não... É a Caroline, a Luana, eu e a Belém. Eu não sei, eu não vi nenhum e-mail dela, né, Gi? Não sei se a Maria viu alguma coisa, mas eu acho que ela não mandou nada, né? Eu também não vi, gente, não sei dizer. Mas Bom, eu vou. vamos, talvez Fuso, eu não me lembro de que país que ela é.
que ontem a Ana Paula se enrolou na coisa do fuso, né? Ela seria a primeira a apresentar hoje? Não, pelo menos naquela ordem lá, a última. Então, podemos ir indo e... Pode, a gente pode dar início, porque já são 10 e Tá. 15, né? Senão a gente vai passar muito. Gente, como eu só queria compartilhar uma tela aqui, só para não me perder muito no tempo, e eu não sei como faz. É ali num iconezinho verde que está escrito Share Screen, Aqui. lá embaixo. Eu sou primeira, né, Giovana? Mas é isso, né? Eu não consegui abrir o arquivo ainda das apresentações. Estava tentando aqui. Mas pode ir, Isadora, pode ir. Vai lá, toca a ficha. Já ficou liberado depois para... Então, super... Então, acho que a Giovana já falou bom dia para todo mundo. Bom ver a Luana, a Caroline, Jennifer, Nayara, todo mundo que eu já tinha visto ontem. Bom ver as gurias hoje também. Então, acho que a Giovana falou, né, que esse foi um simpósio construído, assim, com muito afeto, muito encrencas nas nossas vidas, nesse ano super estranho. Então, eu acho que eu me senti tão à vontade, assim, para compartilhar com vocês também, que eu estou num momento muito difícil da minha escrita, né? Eu sou psicóloga de formação, estou no doutorado em psicologia social aqui na PUC São Paulo, estou num momento tenso e difícil da minha escrita. Esse 2021 é meu último ano do doutorado e tem que qualificar em fevereiro e está bem difícil, então eu acho que eu vou aproveitar tudo que vocês quiserem e puderem me ajudar. Eu acho que eu vou contar um pouco aqui perto na minha pesquisa nesse momento. E acho que mais do que discussão teórica, eu quis trazer alguns fragmentos, inclusive de uma entrevista, porque eu acho que eu estou com... Enfim, vou contar um pouco para vocês e queria, assim como a Gi, comentar que se a gente pudesse compartilhar um pouco os comentários dos debates, seria bom. Para mim, isso também. Tá aparecendo a tela aí, né? Beleza. Então, só para situar um pouco vocês, a minha pesquisa ela já faz algum tempo, né? No meu mestrado, eu discuti os determinantes da institucionalização de crianças e adolescentes na doutrina da proteção integral. E, enfim, fiz isso analisando processos judiciais, em que eu trabalhei com duas categorias de análise, uma quando o sistema é tutelar e a outra quando o sistema é protetivo, e evidentemente, assim, é muito gritante nos processos que quando aparecia a tríade drogas, loucura e pobreza, o sistema engole essas mulheres, né, e a retirada, né, se dava de uma forma muito rápida, né. Então, eu acho que esse é um tema muito visceral para mim, desde que eu morava no Rio Grande do Sul, né, que eu acompanhei um caso que me marca muito a vida, de um pedido de uma região que tinha numa cidade ao lado de Porto Alegre, em São Leopoldo, em que uma juíza pede o acolhimento de 34 crianças da mesma família, né, que eram irmãos, enfim. E foi um caso que eu me envolvi muito, que me impactou muito. Depois disso, eu sigo muito acompanhando essas mesmas mulheres em função dos assassinatos dos seus filhos, né, do genocídio da população negra que acontecia naquela região. Enfim, e aí depois, anos depois, eu fui morar em Brasília, no Ministério da Saúde, no tempo que eu fiquei na coordenação de saúde mental. Estoura o caso de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, que foi... evidentemente que a questão, aconteceram duas recomendações, as recomendações 5 e 6 do Ministério Público, que dizia que, né, casos em que mulheres usuárias de drogas, os bebês deveriam ser enviados para acolhimento institucional, né, retidos na maternidade, né, o que é já uma grave violação de direitos humanos, e enviados depois para acolhimento institucional, ou mulheres impontuais nos seus calendários do pré-natal, enfim. Evidentemente, né, acho que as pesquisas aqui da Caroline e da Luana mostram, claro que não é uma realidade só de Minas Gerais, mas acho que Minas Gerais é muito emblemático por ter feito recomendações e portaria, e eu acho que isso também mobiliza muito outras instituições aqui no Brasil, como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Conselho Nacional de Justiça, enfim.
Na época, eu também acompanhei muito o caso das crianças indígenas, em especial dos Guarani Kaiowá, onde a gente recebe uma denúncia da maior incidência de adoção irregular no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, né, em especial ali em Dourados e Ponta Porã, e que aí eu também passo a acompanhar junto à Cesaia Funai lá, reunindo, né, a parentela e entendendo o quanto que havia esses casos de uma forma muito significativa, assim. Enfim, no golpe eu venho para São Paulo e aí coordeno por um tempo o CAPS contra as Drogas da Sé, e também as narrativas das mulheres no centro de São Paulo compõem também a minha pesquisa de uma forma muito significativa, porque acompanho várias delas que tiveram seus bebês também sequestrados, né? Uso a palavra sequestro porque, de fato, a ausência do devido processo legal, processo sem a petição inicial, uma série de violações vão consolidando o que a minha ideia também de trabalhar com a ideia do sequestro, assim. Então, acho que esses são alguns dos pilares da minha pesquisa, e pensar muito em relação à guerra às drogas, na realidade, a guerra contra as mulheres, né? E fui me conectando com outras guerras, assim, né? Também tenho estudado o sequestro de bebês em outros contextos de guerra, né? Como na ditadura argentina, no franquismo, né? Outros espaços onde também teve plano sistemático, onde tiveram plano sistemático de sequestro de bebês, e que vem me fazendo pensar que essas recomendações e normativas e atuação do judiciário também acaba colocando uma certa ideia de um plano sistemático do quanto esses bebês interessam, do quanto as mulheres são completamente descartáveis, mas os bebês seguem interessando, em especial, as pessoas brancas. Então, hoje eu tenho um campo que está mais ou menos um campo, o tempo que eu estou na minha pesquisa, eu tenho muito material de campo, muitas entrevistas, né, uma imersão em Belo Horizonte, em que eu pude entrevistar, enfim, mulheres que tiveram seus filhos sequestrados, a própria Sonia Lance, que eu acho que é uma médica pediatra importante, né, que escreveu junto com a Caroline no material do Extermínio dos Excluídos, advogadas, né, tanto do Solta Minha Mãe, do sistema penitenciário lá, do Maria Filipa, como da Clínica de Direitos Humanos da FMG, enfim, uma outra mulher que eu acompanho aqui em Santos, que também teve 11 filhos, 10 filhos retirados, né, então estou com muitas entrevistas, estou num momento difícil de conseguir analisar, assim, né, quebrando as entrevistas, tentando criar mais categoria de análise e imersa em algumas leituras, né, enfim, em perspectivas decoloniais, tentando também que me apoie um pouco nesse momento do estudo, assim. Então, eu queria trazer um pouco, alguns fragmentos de entrevistas e só falar algumas coisas que eu tenho destacado, inclusive para abrir depois para o debate aqui, para a gente pensar. Então, uma entrevista que eu fiz que foi muito... As duas mulheres, em especial, que eu estou acompanhando, que é a Ana, aqui em Santos, que teve como primeiro trabalho de carteira assinada ser redutora de danos no coletivo da Unifesp, e a Aline, que é uma pessoa muito forte e atuante lá em Minas Gerais, né, que teve 2 filhos também institucionalizados. Então, eu vou trazer alguns fragmentos da entrevista da Aline, que eu destaco algumas coisas que se repetem com muita força nas outras entrevistas, né? Das advogadas, das outras mulheres. Então, vou ler para vocês aqui alguns fragmentos aqui. Então, o primeiro agravante, né? Falaram que eu não fiz o pré-natal, sendo que eu fiz. Deram a entender no processo que eu não sabia quem era o pai do meu filho, sendo que eu morava junto dele. E na época que ele foi chamado coercitivamente, ele depôs que não concordava com a adoção. Então, veementemente, os meus familiares não concordavam com a adoção. Então, isso foi perguntado, isso no processo, em audiência. Quando isso foi perguntado para o meu tio Paulo, se ele concordava com a adoção, a resposta foi não. Minha mãe, Regina, a resposta foi não. Apesar que eles não concordavam com o meu relacionamento com o Matheus. Mas a relação, a convivência com a criança, com o núcleo familiar, a gente não imaginava que ele ia para o abrigo. Quando a gente se assustou, ele já tinha sido adotado. Ele ficou 12 dias comigo na maternidade. Saindo da maternidade, me falaram que ia para o juizado, que o juiz apenas me faria algumas perguntas, me ludibriaram, me enganaram, porque se eu soubesse que iriam me separar bruscamente daquela forma, eu não teria entrado no juizado.
Chegando lá, a agente do judiciário disse que se eu amasse meu filho, eu o entregaria, porque eles iam machucar ele, porque ia tomar ele de mim, de qualquer forma. Quando ele me disse isso, o meu mundo desmoronou, foi o maior trauma da minha vida, porque eu saí da maternidade com a expectativa de ir para casa. Eu sonhei os 12 dias que eu estava na maternidade. Eu sonhei, eu nem imaginava que a gente ia ser separado daquela forma. Chegando em casa com meu tio, meu irmão tinha arrumado a casa estava limpa, os vizinhos, todo mundo me olhando, cadê o menino? A família do pai biológico me acusa até hoje de ter vendido o menino. Eles não entendem, muitas pessoas não entendem. Eu sempre tive casa, eu sempre tive moradia fixa, minha família nunca fechou a porta para mim, eu não tenho passagem pela polícia, eu nunca roubei dentro de casa. E em meio a essa nova realidade triste dessa separação, quando ele foi para o abrigo, eu tive recaída como forma de mascarar a minha tristeza, uma forma covarde de mascarar minha tristeza, essa separação, de amenizar minha dor. Eu usava a química como uma forma de sair do centro, como anestesiar essa dor. Mas mesmo eu usando droga, eu nunca fiz mal para os meus filhos. Nunca aconteceu nada com eles. Nunca deixei eles na rua, nunca deixei de levar para a escola. Sempre alimentei direitinho e assim a substância não pode definir um caráter. Cada organismo reage de uma forma diferente. A minha forma era um inferno pessoal e eu fui me libertando aos poucos disso. Tem algo muito forte. Fala, tempo, né? 5 minutos, tá? 5? Isso. 5? Tá. Só para. Eu nomeei aqui, até ontem na fala da Jennifer, eu lembrei muito quando ela relatava das questões do hospital, né? Sobre quando desmentiam as mulheres, né? Cadê a prova? Cadê o papel? Tá grávida? Não tá? Então, tem um conceito aqui, né, que eu falei ontem, que é um conceito do Ferenczi, que é do desmentido, que o relato da Aline, como da Ana também, é uma experiência muito forte de desmentida, assim. Que é justamente ela falar o tempo inteiro, né, que ela fez o pré-natal e eles dizem que não. A Aline é uma pessoa que se apropriou muito do processo dela, da retirada dos 2 filhos, assim. Ela é uma pessoa que todos os dias ela está na busca disso, ela tem a esperança de que o quanto ela fala, ela divulga no Facebook, nos nossos encontros ela tem a expectativa, né, que a história dela seja cada vez mais contada para que o filho dela saiba que ela nunca desistiu de procurar ele. Então, eu acho que, em alguma medida, o meu estudo tem ficado um pouco com um caráter denuncista, assim, porque ela tem as duas histórias, elas denunciam, né? Promotor, juiz, conselheiros tutelares, as assistentes sociais, as maternidades, né? Aparece um nome, porque ela, acho que tem uma coisa que, inclusive, é muito forte no movimento das mães órfãs, em Minas Gerais, em outros estados, que é, de fato, de poder nomear que essas pessoas que fizeram as retiradas, elas têm nome, elas existem, né? E, obviamente, mesmo estando num jogo institucional, tem algo ali, né? Elas existem, enfim. Então, eu acho que tem algo muito forte que se repete nas entrevistas, né, nesse estudo, que é a ausência do devido processo legal. Então, são processos que é muito presente na fala das advogadas, que são processos que iniciam sem petição inicial. Então, são processos que começam, às vezes, da maternidade direto ao judiciário, então não tem rito jurídico. A não escuta dos familiares, né? Então, no caso, a Ana e a família o tempo inteiro estavam dizendo, a Aline, né? Todo o tempo dizendo que queriam a criança e não teve a escuta dos familiares. É algo muito forte nessas mulheres, uma busca do direito à história, né? Então, se elas estão sendo desmentidas, né? Então, que se apareça a verdadeira história, né? Ambas falam muito do seu uso como uma questão de saúde, como algo, enfim, que não define caráter, isso é algo muito forte que aparece. Acho que aparece muito os efeitos da institucionalização dos filhos. Então, por exemplo, no caso da Aline, o filho dela teve um atraso muito significativo na fala, do segundo filho que ela consegue recuperar a guarda, né? Atraso na fala, atraso no desenvolvimento. Acho que tem algo muito bonito que a gente chegou a conversar ontem, né? Mas da infância como prioridade absoluta, a Aline fala muito da infância não como uma mercadoria,
mas algo como um bem maior, né? Então ela fala do desejo de ver um dia os filhos juntos, ainda na infância, né? Enfim, e eu acho que todas essas violações de direitos humanos têm algumas coisas bastante emblemáticas que aparecem nas entrevistas de BH e que eu, pelo menos, queria muito que a tese pudesse trazer uma perspectiva forte disso, que essa pesquisa trouxesse, que o habeas corpus foi um tipo de processo, uma forma que eles conseguiram ver que o julgamento corria mais rápido, né? Então, hoje se estuda algumas formas de reparação para essas mulheres que tiveram seus filhos sequestrados e se estuda também algumas possibilidades de habeas corpus coletivo para casos de crianças que foram institucionalizadas em função da vida pregressa da mãe. E isso tem já uma decisão da STJ em que elas estão tentando embasar um pouco uma espécie para tentar dar mais visibilidade, né, ou ação civil pública, mas como uma forma de reparar essas mulheres, né? Pelo direito da convivência familiar, pelo direito a ter vivido perto do seu filho, por toda a violação que sofreram, né? Então, acho que também isso é uma perspectiva que eu queria trazer também. Enfim, não quero ultrapassar meu tempo. Acho que é isso. Qualquer coisa, depois na conversa a gente fala um pouco mais. Obrigada, Isa. Foi precisa, exatamente 15 minutos. Vamos lá, então. Gente, eu não consegui abrir ainda o documento com a ordem das apresentações. Tu tem aí, Isa, quem é a próxima? É a Luana. E eu falei ali da Caroline, mas até a gente tinha o saco da Luana para ela me ajudar na tese também. Mas o trabalho das gurias são 2 trabalhos, assim como o da Ariana, lá de Minas Gerais, são 3 trabalhos muito importantes, assim, para mim, né? As dissertações, a dissertação da Luana, que virou livro, a dissertação da Caroline e da Ariana, são 3 trabalhos bem importantes aí também no meu estudo. Pronto, consegui aqui. Luana, então, tudo com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, mulheres. Primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui. Uma satisfação te ouvir, Isadora. Assim, de fato, eu estou nesse exato momento organizando o doutorado de sanduíche no meio da pandemia com criança pequena em casa, com um monte de coisa. Gostaria muito de ter dado mais atenção, assim, porque eu acho de fato que são várias angústias, várias coisas, né, que a gente vive. Gostaria também de ter enviado com mais tempo o texto, que ele ficou pronto ontem, mas, enfim, que é uma reflexão que ela não está no livro, e eu também não consegui fazer na dissertação, que é o depois, né, o depois da pesquisa, o tornar-se mãe proibicionista, né. Eu tenho um negocinho aqui para apresentar, para dividir com vocês. Bom, meu nome é Luana, eu estou agora fazendo um doutorado em Ciências Sociais, sou antropóloga, organizo a RINFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e a Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas, né? E aí, como que essa questão ela aparece para mim, assim? A minha pesquisa buscou entender a cultura de uso de crack entre mulheres no centro histórico de Salvador, né, no território que eu residia e que eu, enfim, fiz alguns trabalhos de redução de danos durante alguns anos. Eu estava interessada em entender como que era essa modulação do uso, então como a mulher conseguia, ela entrava no uso mais abusivo, quais as ferramentas que essa mulher encontrava para regular esse uso, para controlar esse uso, e quais eram os momentos em que o descontrole acontecia e como acontecia. E aí eu fui entender que alguns elementos eles eram chaves para o entendimento dessa cultura. O sexismo era um elemento chave, o racismo, a cultura proibicionista, né? Que produz territórios, como a Isadora fala, territórios de guerra, territórios militarizados, território com a presença ostensiva da polícia, e não é qualquer presença, né? É uma presença que violenta as pessoas que usam drogas, sobretudo as mulheres. Então,
alguns elementos dessa, assim, para mim que ficou mais, eu acho que é importante assim de se dizer é que as mulheres estabeleciam um fluxo, então, de que os momentos de maior tensão, de maior violência racial e de gênero, elas usavam o crack numa perspectiva de se alienar daquele processo. Então, foram diversos relatos, aí, quando eu demarco violência racial e de gênero, eu estou dizendo de violências de agente de segurança privado, agente de segurança pública, estupro coletivo com discurso de ódio racial. Então, todos esses elementos eram narrados pelas mulheres como elementos de dor e uma memória que só se dissipava no uso do crack. O luto materno, então, ele estava dentro dessa composição, né? Do entendimento dessa cultura. Então, eu olho alguns aspectos dessa perspectiva, não me debruço sobre ela, como eu fiz agora, entendendo que as mulheres tinham um medo das maternidades, medo de parir maternidade. Então, alguns partos que aconteciam na rua. Durante a pesquisa, eu acompanhei 20 companheiras, 4 ficaram grávidas, e aí eu consegui acompanhar mais ou menos como era o fluxo de garantia, assim, do direito ao abrigamento, do direito ao pré-natal, dessas correrias todas, né, assim, e da necessidade de fazer o pré-natal, assim, né, desse medo de não cumprir o pré-natal à risca. Então, e aí eu comecei a olhar um pouco mais essa questão, né? Tem um elemento que eu acho que é importante, eu acho que eu comecei a entender que existia, então, um fluxo de retirada, né? Esse fluxo de sequestro. Na Bahia, Isadora, a gente teve uma recomendação também, uma recomendação da Vara da Infância, que todas as maternidades públicas, então, foram notificadas com relação a situações de risco social. Então, as maternidades associavam as mulheres que usam crack com o risco social, e aí você tinha um fluxo que era o seguinte, né? As mulheres entravam na maternidade, certo? E aí você, assim, quando uma mulher tem tuberculose, a gente sabe como é o procedimento. Ela fica isolada e ela não pode ter o primeiro contato com o seu bebê, né? Então, a violação, ela começa aí. Diversas questões durante a estadia dessas companheiras na maternidade, de maior medicalização, porque ela vai entrar em surto. Na verdade, todos os surtos giravam em torno de uma mesma ideia, que era chamada de uma ideia persecutória, mas é uma ideia real e concreta. Vão tirar o meu filho. Eu vou sair daqui sem meu filho. E eu me organizei toda para esse momento. Eu parei de usar crack, eu diminuí meu uso de crack, eu comecei a entrar em abrigamento, eu me organizei toda. Então, a mulher ela ficava nervosa enfim, eu, enquanto pesquisadora, tive muitas vezes que estar dentro da maternidade, fazendo essa contenção, enquanto pesquisadora e militante também, e tensionando entre a equipe médica e a equipe de atenção psicossocial. A equipe de atenção psicossocial tinha um fluxo para exigia que essa mulher apresentasse a família extensa. O que acontecia? A maioria das mulheres que eu acompanhei foram mulheres que romperam seus vínculos familiares primários, porque foram violentadas quando crianças por pais, padrastos, e foram deslegitimadas na sua narrativa. Elas fugiram de casa, certo? Fugiram de situações de violência. Então, essas mulheres não tinham familiar para apresentar o conselho tutelar, certo?
Então, o fluxo de retirada ele era imediato, imediato. Uma vez abrigada a criança, para a gente conseguir acionar o sistema de justiça para tomar essa guarda, a gente precisava conseguir resolver a vida dessa mulher, certo? Resolver o que o Estado não conseguiu resolver moradia, resolver emprego, né? Porque era exigido para essa mulher, né, esse nível de organização, que é uma demanda que era colocada em ter um nível individual, né? Não no nível coletivo, estrutural da política pública, né? Inclusive, a responsabilização pela retirada era colocada no nível individual, né? E aí colocando um elemento da culpa materna como mais um elemento de sofrimento. Então, nesse momento, como a Isadora falou, assim, a mulher, ela que está grávida, usuária de crack, ela é uma barriga, né? Aí, nesse processo da maternidade, muitas vezes a nossa briga era: existe uma mãe, existe um direito de uma mulher, né? Que a gente precisa cuidar. Ah, mas existe o direito da criança. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não coloca isso, né? Não existe um direito afastado do outro. O direito da criança é o direito da mãe, né? E aí, enfim, eu trouxe também alguns elementos aqui para a gente conseguir... Cadê? Como é que é? A questão da mídia foi uma questão também muito importante, que eu trabalhei eu cheguei a trabalhar no meu livro. A mídia produziu um consenso, então, da impossibilidade do exercício da maternidade dessas mulheres, produziu um discurso racializado, né? Colocando as mulheres brancas como mulheres que tinham a possibilidade de salvação do crack, e as mulheres negras como criminosas, como mulheres que não tinham a possibilidade de se organizar para maternar. Eu faço uma análise de alguns programas da mídia, de novela, que vai trabalhar com esse consenso da impossibilidade do exercício da maternidade da mulher usuária de crack. Inclusive, uma das reportagens produzidas pela Globo, chamado Filhos do Crack, coloca como um problema de saúde pública ser mãe usuária de crack, né? Não é ausência de política, não é um Estado genocida, mas não é sequer o pai que é usuário de crack. O problema de saúde pública é né? Então, a gente vê repetindo nos Estados Unidos que essa onda de responsabilizar a mãe dessa ideia dos bebês do crack, que lá nos Estados Unidos é os crack babies, que lá nos Estados Unidos já tem pesquisa suficiente para demonstrar o quê? O que eram os crack babies? Eles nasciam viciados em crack? Não, eles nasciam fruto de um contexto de pobreza extrema, né? Numa época ali de um governo Faltam 5 minutos, tá? Tá. De um governo de diminuição do estado de proteção social, de aumento do estado penal, né? Em que era um tabu nos Estados Unidos você falar de políticas de proteção social nesse nível, né? Para atender as mulheres usuárias de crack. Então, o Brasil repete isso, a mídia repete, e a mídia no Brasil ela é aliada às elites dominantes, e ela vai influenciar e determinar a política pública, né? E aí, quando eu tô falando, assim, eu já tive debates com juízes, que juízes, assim, me referenciaram programas televisivos para justificar a retirada. Meu senhor, tem um negócio chamado ciência, né? E aí, eu, claro, queria munida de todas as pesquisas. Não existe pesquisa conclusiva que diga que a criança nasce viciada em crack. Você está inventando, não existe. Mas, claro que eles não vão ouvir antropólogo, eu tive que levar um médico e aí, enfim, facilitou um pouco o processo. Aqui também algumas, eu acho que eu não vou me repetir, porque eu tenho só 5 minutos. Essa questão dos relatos está bem nessa linha que a Isadora falou. A questão do medo de estar na maternidade, de fazer pré-natal na maternidade, a importância de serviços como consultório na rua, serviços que já estão na rua, serviços que já têm um vínculo com essas pessoas para produzir esse fluxo de garantia. E aí eu finalizo falando um pouco de como que a gente conseguiu resolver um pouco isso na nossa organização.
A pesquisa, teve um momento da pesquisa que a gente, enfim, que a gente cria o coletivo local da Renfa, com essas companheiras que participaram da pesquisa, a gente está junto até hoje, e a gente consegue inserir a questão do direito à maternidade às mulheres da rua dentro da pauta feminista maior, dos direitos das mulheres, né? Então, a gente consegue dialogar internamente, levar essa foto, uma foto de uma companheira que também passou por esse processo, né, de quase retirada, e aí esse é uma foto de 8 de março. A gente teve que passar por um processo, assim, dentro da Renfa, de debater o que é uma maternidade antiproibicionista, e debater coletivamente sobre isso, que uma maternidade antiproibicionista parte necessariamente pelo entendimento de todos os processos de violação de direito e pela morte da culpa materna. Era muito difícil e doloroso ouvir das mulheres que, às vezes, elas assim, pensavam que a culpa, de fato, era delas, porque elas, enfim, eu uso crack, né? De fato, eu só posso ter culpa, eu, de fato, não tenho habilidade para ser mãe, né? Então, como foi importante a gente colocar no centro da nossa luta a maternidade, né? E a maternidade antiproibicionista, que aí a gente conseguia entender o nosso alcance, né? Aonde que a gente poderia atuar. A gente passou por situações, por exemplo, a gente tem companheiras na ocupação que estavam fazendo uso de maconha, o policial entrou, invadiu essa ocupação, colocou a arma na cabeça dela, disse que se ela continuasse fumando maconha, o filho dela ia ser retirado. Então, não é só na maternidade, né? Essa é uma disputa constante, e aí nesse artigo que eu fiz aqui para esse momento, eu uso muito Angela Davis, porque Angela Davis ela traz um outro momento, a gente precisa falar dessa continuidade da colonialidade e desse processo de garantia do direito à maternidade das mulheres negras, que não é algo que nasce agora, mas que também essa análise que ela faz dos direitos reprodutivos nesse momento é importante para a gente olhar o que a gente tem hoje. Um pouco de como acontece o fluxo de retirada, que eu já falei para vocês. O que interrompe esse fluxo de retirada é a articulação do consultório na rua, programas como o Corra Pro Abraço e do movimento social. A Renfa passou a participar do Fórum Rio de Cegonha e exigiu do Fórum Rio de Cegonha a construção de um grupo de trabalho em específico para a maternidade das mulheres em situação de rua. Isso obrigou a gestão a construir um fluxo e entender qual é o momento desse fluxo que a retirada acontece e aonde acontece, né? Claro que esse fluxo ele é pouco, se a gente for entender todos os momentos de violência, que ele não é só lá no período gravídico nem puerperal. E aí eu acho que a ideia a gente tem construído coletivamente também a ideia de que a gente tem que construir estratégia de redução de danos contra esse Estado patriarcal, racista e proibicionista. Isso passa necessariamente por compartilhar experiências de garantia do direito à maternidade. A gente precisou, durante muito tempo, assim, em alguns casos... Deixa 15 minutos. Chegar... desculpa, não é isso mesmo. Chegar Pode concluir. Ter essa incidência mais na maternidade, sabe? De chegar assim para uma equipe de atenção psicossocial. Se você insistir nessa linha, a gente vai ter que acionar a imprensa, a gente vai ter que chamar o movimento feminista para fazer uma batucada aqui na maternidade. Você quer esse problema? Se você quiser, a gente quer também. Então, junto com o movimento Pop Rua também, a gente constrói essa solução assim, de trazer a maternidade para o centro da luta. Desculpa por ter passado 5 minutos. Obrigada, Luana. E que importante essa interlocução dos trabalhos de vocês, né? Eu acho que o próximo trabalho também vai trazer esse olhar mais costurado, que é o trabalho da Caroline Sarmento. Isso. Bom dia, gurias. Bom dia.
Deixa eu ligar meu cronômetro para não me atrapalhar. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou falar em português porque eu não falo espanhol, me desculpe, mas eu vou tentar falar um pouco devagar. Então, eu sou a Caroline, eu nasci 40 anos atrás aqui em Porto Alegre, numa vila da Zona Norte, e eu aprendi a dizer isso há pouco tempo na academia para marcar o lugar de onde eu venho, e parafraseando a minha xará MC Carol, de onde eu venho é mais fácil ir para a cadeia do que para a universidade. Eu estou no doutorado da URGS, oportunidade que não é dada à maioria das pessoas que vêm de onde eu venho. Então, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês e de reencontrar algumas e conhecer esse grupo tão acolhedor e que me sinto tão bem de poder falar da minha pesquisa aqui. Antes de começar, eu preparei uma fala escrita, meio falada, assim, para não me perder. Eu gostaria de reverenciar e comemorar o histórico primeiro turno das eleições de 15 de novembro, aqui em Porto Alegre, que elegeu 5 vereadores negros, 4 mulheres e 1 homem, já que a gente está falando tanto de descolonizar, né? Essa foi uma realidade também em várias cidades do Brasil. O que diz, essa eleição diz muito sobre a resistência negra numa cidade tão racista, e também é um enorme avanço frente aos retrocessos que a gente tem vivido nos últimos anos, principalmente depois de 2018. No entanto, a felicidade de ter uma das bancadas mais negras do Brasil no Legislativo aqui foi logo interrompida com o brutal assassinato de João Alberto Silveira Freitas, o Beto, na véspera do 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, no Carrefour, em Porto Alegre. Desarmado, Beto foi espancado e asfixiado, se tornando mais uma vítima da prática que faz com que seguranças e policiais, o público e o privado, tenham corpos negros como alvo, o racismo. Esses corpos, inadequados para ocupar determinados espaços, são literalmente expulsos e pagam com a própria vida pelo feito de ousar existir. Então, agora, eu de fato começo a minha apresentação, feita essa homenagem, lembrança. Eu vou apresentar aqui parte da minha pesquisa de mestrado, defendida em março desse ano, orientada pela professora Patrícia Schuch, aqui na Antropologia da URGS, que teve como tema as formas de gestão da maternidade das mulheres com trajetória de rua. Quando uma mulher com trajetória de rua engravida, passam a operar sobre ela práticas de saúde, principalmente a partir do pré-natal, que colocam essas mulheres num espaço de visibilidade e cuidado. Isso ocorre até o momento do parto, como a gente já falou aqui, né? Pois o foco está no melhor interesse da criança, e depois do parto, então, a mulher volta ao seu lugar de invisibilidade. Muitas vezes ao afastamento compulsório de bebês de suas mães ou o sequestro, como as gurias comentaram. O objetivo da minha pesquisa era compreender as disputas discursivas em torno dos argumentos sobre a possibilidade de uma mulher com trajetória de rua manter ou não a guarda de seu filho e ainda analisar as interpretações das normativas que embasam essas práticas permeadas por moralidades. Eu procurei também apreender os pressupostos que conformavam narrativas como a extraída da entrevista com o serviço de abordagem, abre aspas. Minha colega escutou a enfermeira do posto de saúde dizer em uma reunião, mas eu não estou preocupada com a mãe, por mim ela que morra, eu estou preocupada com o bebê, fecha aspas. Antes de dar sequência, eu queria dizer das motivações de apresentar aqui um trabalho já concluído. Isso se dá por 3 razões que se vinculam. Assim, primeiro, a partir das contribuições da banca, muitas questões me fizeram pensar, principalmente a categoria de organização, que já foi falada aqui antes, né? Que é bastante presente nas narrativas tanto da população de rua, quanto da assistência, da saúde, do judiciário, que diz respeito aos comportamentos que se esperam daqueles que estão em situação ou com trajetória de rua. E esses comportamentos nem sempre estão em consonância com as vontades dos sujeitos, mas comumente eles estão ligados ao argumento da autonomia, que é algo que eu vou falar um pouco mais para frente também. O segundo motivo, a minha pesquisa de doutorado agora consiste num desdobramento dessa, agora eu me dedico mais especificamente aos direitos reprodutivos, sexuais, a partir de relatos de esterilização compulsória ou de tentativas de esterilização compulsória. Eu penso nessas práticas como um ciclo, não apenas de interditar a maternidade de certos corpos, mas também do controle desses corpos, visando a tal da organização
da vida dessas mulheres. E acrescento aqui uma atualização do tema, um projeto de lei do senador Fernando Bezerra Coelho, apresentado em setembro, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e dispõe sobre regras de adoção em situação de pandemia ou calamidade pública. Na justificação desse PL, o senador aponta a necessidade de adotar medidas mais céleres para que as famílias possam acolher e proteger essas crianças. Bom, conforme eu observei no meu campo, celeridade é uma regra quando se trata de afastamento de bebês de mães com trajetória de rua. Eu venho trabalhando com pessoas em situação de rua desde 2015, quando me inseri num projeto de extensão da antropologia e passei a atuar no jornal Boca de Rua. O jornal Boca de Rua, explicando brevemente, até onde se tem notícia, o primeiro jornal no mundo feito por pessoas em situação de rua. A gente sabe de experiências na Europa que são feitos por jornalistas e vendidos por população de rua. Aqui, a população de rua atua em todo o processo, desde construir as pautas, as reportagens. É um jornal que está completando 20 anos agora em 2020 e é vendido pelas ruas aqui de Porto Alegre pela população de rua. Conta com um apoio de colaboradores, que é a função que eu tenho, e me assumo como colaboradora militante nesse processo. Por causa dessa relação de mais de 5 anos de trabalho com a população de rua, e aí eu me engajei na militância, né, eu tive acesso a várias narrativas sobre a retirada ou ameaça de retirada dos filhos de mulheres em situação de rua. E eu uso trajetória de rua na dissertação porque os casos que eu acompanhei são de mulheres que não estavam mais vivendo nas ruas quando tiveram seus bebês retirados ou passaram pela tentativa. Então, a partir dessa etnografia iniciada no jornal Boca de Rua, eu passei a transitar por espaços mais amplos de discussão que ajudaram a colaborar e construir os objetivos dessa pesquisa. Eu acompanhei os casos de Luísa e Adriana, que eu vou descrever brevemente na sequência, e aí observei quais eram os atores envolvidos nesse processo, para entender como é que se dava essa tentativa de retirada. E aí entrevistei esses atores na segunda etapa metodológica, que eu chamo de ouvir o outro lado. Depois de ter os relatos dessas mulheres. Então, entrevistei assistente social de um abrigo, conselheiras tutelares, juíza da infância, pediatra de um hospital, promotora do Ministério Público, psicóloga do Centro Pop e técnica do serviço de abordagem, o Ação Rua. Vale mencionar que eu não consegui entrevista com um hospital, que eu chamo na dissertação de Hospital Público 1, e ele é considerado pelas mulheres com trajetória de rua como um espaço importante no que diz respeito ao parto e judicialização dos casos, né? Mas eu tive acesso a esse hospital apenas quando do parto da Adriana, que eu já vou narrar, mas depois quando eu busquei para entrevistar, eu não consegui de jeito nenhum, e acabei entrevistando o que eu chamo de Hospital 2, que é o segundo que aparece nas narrativas, mas o primeiro seria mais interessante para poder ouvir, né, o que eles tinham a dizer sobre isso. Além das entrevistas, eu busquei e analisei os documentos elaborados no sentido de estabelecer fluxos de informação. E também como esses documentos são interpretados ou negados pelos atores. Dos documentos que eu encontrei, um termo de compromisso e integração operacional e termo de cooperação, ambos no âmbito do Rio Grande do Sul, né? Ainda que eu tenha tido acesso à portaria e às recomendações de Minas Gerais, à nota técnica do Ministério da Saúde, etc. Esses documentos, eles estabeleciam um fluxo entre hospitais e sistema de justiça apenas quando a mãe quisesse entregar o filho para adoção. No caso de famílias sem condições aparentes, como diz o documento, o fluxo se daria entre hospital e sistema de proteção, através da intervenção do Conselho Tutelar. Mas o que eu notei na prática foi a iminência do hospital de acionar o judiciário. Como respondeu a assistente social do Hospital 1, quando da época do parto de Adriana, ela disse assim, a audiência é apenas uma formalidade. Mas a técnica do serviço de abordagem em entrevista sobre isso me respondeu assim, cada instituição tem seu próprio padrão, a assistência e os profissionais que pegam o caso vão jogar isso conforme o seu entendimento. Assim, se a assistente do Hospital 1, assistente social, disse, mas aqui a gente só informa, esse discurso de que não somos nós que decidimos se a criança vai ficar com a mãe, quem decide é o juiz, como se o juiz não decidisse a partir do relato do hospital, né? Essa foi o relato da entrevista com a técnica do serviço de abordagem. Então, foi nesse hospital que a Adriana ganhou o bebê em janeiro de 2019. Quando engravidou, ela estava morando na rua e, sabendo da história de dezenas de mulheres cujos bebês haviam sido retirados no hospital, cerca de 4 meses antes do parto, a Adriana retorna para casa.
casa de sua família, né, onde ela foi criada e tal. A expectativa era de que, não estando mais na rua e não fazendo mais uso de crack, não haveria motivos para perder a guarda da filha. No entanto, após o parto, ela teve alta e a bebê não. Mesmo recém-nascida, sem nenhuma questão de saúde, e a Adriana tendo realizado os exames toxicológicos que deram negativo e permitiram que depois de 4 dias do parto ela pudesse finalmente amamentar a bebê ficou no hospital por 10 dias até que a audiência foi realizada. A decisão da audiência foi de conceder a guarda para a mãe, mesmo que o hospital tivesse sugerido guarda compartilhada com a tia, irmã de Adriana. Isso ocorreu pela presença de uma advogada que a gente conseguiu mobilizar via Facebook na véspera da audiência e insistiu para a guarda ficar com a mãe. 3 dias após a audiência... 3 dias após a audiência, o Conselho Tutelar chegou na casa de Adriana para recolher suas 2 filhas, a recém-nascida e a mais velha, que tinha a guarda e ficava com a irmã dela. O recolhimento não aconteceu, mas desde então Adriana se sente constantemente ameaçada de perder suas filhas, com as visitas das assistentes sociais do CRAS, e ela segue o tratamento do CAPS ajuizado na audiência, mesmo sem fazer uso de crack há mais de 2 anos. Inclusive, ela não pode mais participar das reuniões do Boca de Rua, porque ela não pode se ausentar, ela tem medo de deixar as filhas com familiares, e ela está sem trabalhar e teve o auxílio emergencial negado. O outro caso que eu acompanhei na dissertação, a Luísa, ela engravidou em 2017, foi morar numa pensão com um companheiro, se organizou então, fez pré-natal, assim como a Adriana, e no parto, quando do parto ela não teve dificuldade de levar a bebê para casa, mas quando a bebê tinha 6 meses, foi roubada de seus braços, segundo a sua narrativa, em função de desavenças de terceiros com um companheiro que estava preso na época. A bebê foi para o abrigo. Então, eu acompanhei Luísa em visitas, a assistente social disse que teria que ter audiência por causa do abrigamento de emergência, mas nos tranquilizou, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, que elas viram que a bebê estava muito bem cuidada e alimentada. No entanto, na audiência, Luísa foi pressionada pelo Ministério Público pelo fato de ter outras 2 filhas que estavam sob a guarda de seu irmão. Então, se ela não cuidou das 2 primeiras, por que ela cuidaria dessa terceira? Era basicamente o que estava em jogo ali. Aí, a partir dali, eles iam fazer um estudo social. Mas a partir desse momento, vários movimentos aconteceram. Como a gente falou aqui, a colega falou que a Luísa acabou ficando muito mal com a retirada da filha, mas buscou, de alguma forma, tentativas de recuperar. Assim, ela acabou indo para uma ocupação para mulheres vítimas de violência, porque ela estava sendo ameaçada pelo companheiro da cadeia. E aí ela se mudou, então, e começou a namorar um outro rapaz. Isso foi mal visto, porque nós tentaram fazer visita domiciliar, ela tinha se mudado para a ocupação, depois se mudou para a casa desse novo companheiro, que para ela era algo bom, porque ela dizia assim, agora eu vou ter uma casa com pátio para Bianca brincar, que é a bebê. Mas isso foi visto com maus olhos pela equipe do fórum que estava fazendo esse estudo social. Então, apesar de seguir o tratamento de saúde, ela começou a faltar, né, a Luísa também, a partir desses movimentos que acabaram deixando ela muito, muito mal, assim, a gente via que ela estava muito mal com isso e não conseguia compreender, assim, ela não entendia, a gente ia quando estava já para não recuperar a filha, a assistente social insistia e ela não conseguia aceitar aquilo que estava acontecendo. Então, eu digo assim, para citar a professora Cláudia Fonseca, que a Luísa estava negociando os difíceis termos de ter uma maternidade tida como fora de lugar, né? Então, eu vou passar um pouco mais rápido que está encerrando. Nas entrevistas que eu fiz com esses atores envolvidos, eles diziam que essa prática da retirada estava sustentada pelo ECA e pela Constituição Federal. E nenhum deles conhecia os documentos que nem juíza, nem promotora conhecia os documentos que eu mencionei antes. Então, né, apesar de que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a falta ou a carência de recursos não constitui motivo para a perda do poder familiar, são sobre mulheres pobres e negras, em sua maioria, que pesam as suspeitas prévias de negligência e maus tratos, né? Para encerrar, então, eu pontuo algumas coisas, vou tentar ser breve.
a negligência, maus tratos, violência, situação de risco e vulnerabilidade são coisas que aparecem na justificativa para o afastamento compulsório das mães e seus filhos, mas isso não aparece, não apareceu sequer nesses casos que eu acompanhei. O organizar-se aparece como um conceito bastante subjetivo e ambíguo, que é visto como positivo para a mulher, conta contra ela, como foi o caso da mudança de endereço do novo companheiro de Luísa, né? Aí eu trago uma parte assim da entrevista com a assistente social do abrigo, que foi esse que a bebê de Luísa ficou, que ela disse assim, eu acho que a Luísa não conseguiu se organizar por causa de uma questão de saúde mental. E eu perguntei qual é a questão de saúde mental da Luísa. Ela não sabia qual era a questão de saúde mental, mas ela sabia que ela tinha que fazer acompanhamento num determinado hospital aqui em Porto Alegre. E aí, para encerrar mesmo, modelos mais fluidos e multifamiliares de apoio ao cuidado infantil são desconsiderados no processo de retirada dos filhos, figurando unicamente a mãe como a responsável pelo cuidado. Ainda que muitas delas contem com a rede de apoio familiar como a Adriana, esses corpos despertam suspeita e desconfiança. E eu uso essas palavras, que foram as palavras que a juíza usou em entrevista. Suspeita e desconfiança, por isso o hospital aciona o judiciário. Seja pelo modo de falar, de se posicionar, pela aparência, ou quaisquer outros registros que julgam corpos atravessados por raça e classe, são famílias que têm o direito negado de criar suas crianças e mulheres cuja maternidade está sempre sob ameaça de interdição. Eu encerro a minha fala e também a dissertação com provocações em torno de um ponto de chegada imaginário e utópico para as mulheres que têm interesse em exercer a maternidade e manter seus filhos consigo. A tentativa dos agentes estatais em prescrever um modo único e ideal de ser mãe é por vezes fantasioso e esconde noções de criminalização da pobreza e de idealização romântica da maternidade. Eu encerro, desculpa ter passado um minuto, obrigada. Obrigada, Carol. Então, que importante, né, a abertura, todo o teu trabalho, mas principalmente a abertura quando tu trouxe o caso de Beto, né, eu acho que a gente precisa falar muito do caso de João Alberto, eu falei sobre ele ontem, vou falar sobre ele hoje à tarde também, tu falou sobre ele hoje de manhã, eu acho que a gente precisa continuar falando, incomodando e celebrando também, né, e homenageando, mas a gente sabe que homenagear é muito pouco, né, a gente precisa de muito mais nesse caso. E que importante também que tu trouxe o jornal Boca de Rua, né, eu acho que todo mundo que já passou por um bar na Cidade Baixa já conheceu, né, já entrou em contato com o jornal Boca de Rua. Obrigada, Carol. Então, nossa próxima apresentação é a de Belém. Belém não tá aqui com a gente. Deixa eu ver se ela mandou algum e-mail. Acho que não também. Não. Buenas. Belém não está, não mandou e-mail. Mandou alguma coisa para ti, Giovana? Belém, no privado? Não? Pronto, então a gente já pode dar início ao debate. Isadora, fique à vontade, então. É isso, né? É tempos com o corpo nisso, mas eu suo, eu fico... É isso ali, né? Com as passagens da apresentação da Luana, das mulheres, da Caroline, assim... Eu acho que para mim fica assim, tentando pensar um pouco numa linha assim, dos nossos estudos aí, eu acho que fica muito forte assim, que esse medo que as mulheres vão tendo, obviamente, né, de estar nas maternidades, porque obviamente tem algo, né, que aparece muito forte assim nas falas de vocês, né? É isso, assim, é bebê retido, a experiência também de falarem que ela não fez algo que ela fez. E eu acho que é algo que, pensando um pouco nas teses denúncia, assim, da presença das equipes, que eu acho que é do quanto que a gente, como militante, como profissional de saúde, se colocou muitas vezes, eu já me coloquei muitas vezes na maternidade para acompanhar. Lá em Minas Gerais, muitas vezes criaram um coletivo permanente, né? A mulher está grávida, não entra no hospital sozinha, porque é isso, né? Começou um processo, vai ser ou bebê gordo, saudável, lindo, retido na maternidade, sem nenhum motivo para estar com risco de infecção
hospitalar, retido 10 dias, 20 dias. A gente tem casos de bebês que ficaram 3 meses porque não se definia, né? Então, acho que tem algo que aparece muito nos trabalhos de vocês, que é isso, assim, a necessidade da presença das equipes e, obviamente, de equipes que consigam sustentar e sair dessa discussão que é o juiz que decide. Que eu acho que é impressionante o quanto que isso se coloca de uma forma muito forte no imaginário das equipes, e, obviamente, que não é do além, do nada, né? Acho que a gente está aí, historicamente, discutindo os médicos e os juízes como os educadores das famílias, né? Então, acho que isso... Eu estou falando só em português, né? Estou olhando a Jennifer agora e me lembrei um pouco disso. Vou tentar... Jennifer, me desculpa. Fui falando que foi o jeito mais fácil de apresentar, mas vou tentar olhar um pouco em espanhol também acá, Jennifer. Perdóname. Entonces, pienso que es algo muy histórico que tenemos, no solamente en nuestro país, pienso que es una marca de la discusión sobre la niñez en la América Latina también, sobre la cuestión de los médicos y jueces como los grandes educadores de la familia, como las personas que saben lo que es lo mejor para los otros, sobre lo que... es muy importante pensar lo cuánto estos discursos se apoyan en la idea de lo mejor para los niños. Como la maternidad y los derechos de los niños pueden ser derechos opuestos, y no son. Son derechos complementarios. Andan juntos. Los derechos a la convivencia con su mamá son derechos complementarios. Eso es algo mucho importante, pensarnos. Y se queda muy fuerte en la fala de Caroline cuando se dice que la asistente social ha dicho, sí, pero ¿quién decide es los jueces? No, no es los jueces. Nosotros tenemos que construir, sustentar técnicamente, como ha dicho Luana, sí, pero la ciencia acá. Mira, esta mujer sí es la mamá, papá, porque es algo muy importante pensarmos de no... yo estoy tentando buscar palavras aqui para gente pensarmos como la sustentación en los relatorios y pensar los relatorios como también como herramientas de sustentación técnica y política para sustentación de la convivencia familiar de los niños con sus madres. Es algo muy importante para pensarnos. Y de colocarnos en la escrita, en cómo nosotros también nos posicionamos en las audiencias judiciales para sustentar la convivencia de los niños con sus mamás. Acá en Brasil tenemos algo muy... hablo de Brasil porque trajimos 3 cenas de Brasil, que algo que Luana ha dicho, que la idea de los hijos del crack... se colocar como un problema de las madres. Las políticas públicas están muy bien, no hay problema. Es algo muy importante pensarmos que hoy cada niño cuesta más o menos en institucionalización, cuesta en torno de 3.000 reales. Un niño que está en cumplimiento de medida socioeducativa cuesta 10.000 reales. Entonces pienso, ¿o qué podríamos hacer cuando una madre, si tuviese este dinero con ella? 3.000 reales, 10.000 reales. Entonces pienso que ayer también escuchando una Paula que estaba hablando sobre las madres en el cárcel, también con una mujer dice que nunca había tenido la posibilidad de estar con su niño, pero en el cárcel tuvo la posibilidad. Entonces, la violación parece una gran violación de derecho en nombre de una pretensa protección al niño, pero no es eso, de forma alguna. Pienso que hay un pilar muy importante que el trabajo de Luana ha trabajando de una forma muy intensa, que es sobre la cuestión de las maternidades antiprohibicionistas. Porque el judiciario hace apuntando que el problema es la droga, eso. Se está usando marihuana, voy a sacar tu niño. Es la amenaza que son constantes.
siendo que el Estatuto de la Crianza, la doctrina de la protección integral de los niños y adolescentes en Brasil pasa por situaciones de negligencia, omisión, pero drogas no significa eso. Nunca significó. Nosotros estamos en nuestras casas usando las drogas muy tranquilamente, pero es una cuestión que las personas que se encuentran en la calle están allí siendo miradas, vigiadas, y que algo que Carolina ha dicho, que muy en función de la vida pregresa de la madre, también se atribuye que es, entonces ya tienen niños retirados, bueno, entonces mala madre es, buena madre no puede ser. ¿No? Entonces tenemos muchas decisiones judiciales pautadas en la vida pregresa de la madre, ¿no? Algo que como Foucault hablaba de la virtualidad. La persona puede ser juzgada por sus actos, no porque efectivamente ha hecho, pero por su vida anterior, ¿sí? Vou falar um pouco português agora. Tem algo também que eu acho que fica muito forte ali, quando a Caroline falou, assim, não se organizou por questões de saúde mental, né? Eu acho que a gente construiu, ao longo dos anos, uma maior comoção social para as questões de saúde mental, mas no campo das drogas é bandidagem, filha da putagem, sacanagem, né? E aí vai se atribuindo mil questões, né, Carolina? Assim, né? Não se organizou por questões de saúde mental, então é uma vida um pouco suspeita, assim, né? Sempre tem isso que eu acho que fica muito forte, né? Pela vida pregressa, né? Ou se organizou a vida, mas não, tá meio estranha, essa mulher tá meio estranha, né? Sempre vista com maus olhos, né? Ela vai, faz uma mudança, aposta numa virada na vida, mas ainda assim tá meio suspeito isso, né? Que eu acho que a gente vai vendo muito nos relatos da... por exemplo, visitou no abrigo. Mas ela estava super nervosa e gritando. Uma das mulheres da entrevista, ela diz muito isso, assim, eu não concordava do jeito que eles estavam criando meu filho. E falava disso. Nossa, isso então embasou relatórios e relatórios técnicos, que a mulher se exaltava, né? Que ela saía, a criança ficava gritando, né? Então tem que ter... Uma das mulheres da entrevista, ela disse assim, eu aprendi a fingir. Ela fala, eu ficava uma santa, sabe? Contida, com o corpo. Ela disse que saía com dor, porque ela não podia demonstrar emoção, ela não podia demonstrar revolta com o abrigo, então ela disse que a postura dela, ela disse assim, eu precisava ser uma falsa, para não avançar no pescoço da psicóloga, para não dar na cara da assistente social. Então, era uma coisa de conter um corpo, né, para ser o que as pessoas esperam que ela seja, assim, né? Eu acho que isso é algo muito forte, assim, também. Enfim, Giovana, fui comentando algumas coisas, mas fiquem, acho que, né, a gente abrir aí um pouco. Gracias, Isadora. Bueno, entonces voy a hacer un breve comentario acerca del trabajo de Isadora y después abrimos para el debate. Entonces me gustó todos los trabajos y me incomodó igualmente a todos, me revoltó, pero lo que pude perceber sobre el trabajo de Isadora, lo que me llamó más atención es que las mujeres tenían una red familiar estructurada, pero a menos una de ellas. Una de esas, sí. Sí. Una de ellas tenía una red familiar muy estructurada y o cuanto que las instituciones formales también deshumanizan cuerpos. Y acerca de eso, y también es algo que perpasa a todos los trabajos, me acordé del concepto de Maldonado Torres acerca de colonialidad del ser. Y creo que es importante también resgatar,
por supuesto que tú colocaste varias autoras y autores muy importantes, negras inclusive, pero creo que este concepto también vas a ayudarte a desenrolar su argumento, porque este concepto denuncia que las relaciones raciales son relaciones permeadas por la idea de una jerarquía de humanidad. Entonces, creo que en las narrativas no pusiste la raza, como no enfocaste la raza de las mujeres. Y creo que eso es importante también. Y las otras chicas creo que ya demarcaron más también la raza. Y este concepto de colonialidad del ser también coloca la raza en este centro de cómo las relaciones raciales son permeadas por esto, por esta cuestión de humanidad. Yo no he dicho, pero es una marca muy importante, sí, la cuestión racial y las mujeres que yo acompaño. Las trabajadoras blancas, las mujeres negras, son cosas que pero yo voy a leer, Madonna. Bueno. E uma outra coisa também que eu achei importante que tu coloca é sobre a infância como uma prioridade absoluta, né? E tem um autor também que fala muito sobre isso, que é o Renato Nogueira, é um autor soteropolitano, que ele fala, que ele é filósofo, né? Um filósofo negro, e ele fala bastante sobre a potência da infância, né? E de como é importante a gente preservar isso e enfim, eu acho que também pode ser algo, né, que como tu trouxe isso, né, eu achei importante, pode ser algo também que te ajude a costurar essa questão. Mas achei muito interessante todos os trabalhos e importante também a gente fazer essa denúncia. E acredito que, não sei, né, essa é a minha opinião, eu acho que tu trouxe assim como se fosse que o teu trabalho tem um caráter, né, de denúncia, assim, eu acho que super tem que ter um caráter de denúncia, né? Eu acho que isso é super importante e, inclusive, acho que a gente tem que nomear, sim, eu acho que foi tu que falou, né? Isso, que estava pensando se ia nomear ou não o nome das instituições, o nome dos juízes, das juízas, e eu acho que a gente super precisa nomear, né? Até porque aquilo que não é nomeado não é combatido, então eu acho que tem essa importância também da gente nomear as instituições e as pessoas, porque senão fica naquela coisa de que não é de ninguém, ninguém fez, né? Então, acho que é importante, sim. É isso, então, gente. Agora está aberto para... Temos aí 40 minutos, então a gente tem um bom tempo para conseguir fazer uma boa troca entre nós. Oi, bom dia, tudo bom? Para quem eu ainda não viu, eu sou Giovana, também, enfim, estou com essas mulheres incríveis aí no simpósio. Eu queria falar uma coisa muito rápida, mas é porque eu fiquei me lembrando o tempo todo, ouvindo vocês, de um depoimento que eu ouvi de uma doula aqui em Brasília, no Brasil, há alguns 2 anos atrás, que ela me dizia que foi acompanhar uma mulher que já tinha decidido que queria entregar o bebê para adoção, porque aquela gravidez era fruto de uma relação, né, violenta, ela queria entregar o bebê para adoção, e ela contou que a mulher estava muito segura disso, né, não, ela já tinha assinado todos os papéis que tinham dado para ela no hospital, e logo depois do expulsivo, uma enfermeira pegou o bebê e colocou no peito dela. E aí ela ficou em choque, né? E aí a doula teve que intervir e dizer, olha, ela já disse, ela já assinou, ela não quer esse bebê vai ser entregue para adoção. E a enfermeira foi super incisiva no sentido de dizer, não, mas às vezes elas mudam de ideia, não, deixa ela ficar um pouquinho com o bebê, deixa ela sentir o cheiro do bebê, deixa ela carregar, deixa ela tentar amamentar. E aí
essa violência, né, extrema, ela se contrapõe ao que vocês estão dizendo, né, num certo sentido, mas em outro tem uma continuidade, essa continuidade da rapidez de atuação dos profissionais de saúde, me parece, né, não de todos, mas de uma maioria, em contrariar, né, os desejos e os propósitos das mulheres, porque quando as mulheres elas escrevem no plano de parto que elas querem ter um contato pele a pele com o bebê logo depois do expulsivo, isso é geralmente negligenciado. E essa doula problematizava isso, que ela nunca tinha visto um contato pele a pele tão rápido, promovido por um profissional de saúde, quanto no caso dessa mulher que tinha dito, assinado, escrito e gritado que ela não queria, né? Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que era uma mulher branca, essa doula. Ela tinha sido contratada, enfim, então era uma mulher que tinha condições de contratar uma doula. Né? Eu acho que esses componentes de classe e raça são realmente fundamentais para a gente pensar esse cenário. Mas eu fiquei pensando, né, na perversidade dessa rapidez, né? Como é rápido um hospital acionar o conselho tutelar, conseguir uma liminar, como isso é rápido quando interessa, né? É absolutamente chocante, revoltante, assim, eu acho que isso tem que ser etnografado, documentado, escrito, falado, né? Tem que ser mesmo objeto de ativismo, porque do contrário, né? Quando as situações são diferentes disso, é uma lentidão, né? É um não se responsabilizar, é um desconhecer, né? Não sei, né? Não sei qual é o problema, não sei qual é o problema mental que ela tem, né? Mas eu sei muitas outras coisas da vida dela, mas o problema mental eu não sei, eu só sei que ela tem uma desorganização. Então, essa seletividade, né? Essa seletividade no tratamento, né, dos profissionais e das instituições em relação aos processos de gestar e parir e maternar, né? Ou impedir a maternagem, a velocidade seletiva, né? E a responsabilidade seletiva, porque no caso dessa enfermeira, assim, o que era muito chocante no relato dessa doula é que a enfermeira ela se sentia compelida a fazer aquilo, né? A doula falou assim, parece que era mais forte do que ela, era uma coisa assim, não, mas eu preciso fazer essa mulher ter algum sentimento por esse bebê. E me parece que isso acontece também nos relatos, né? Nas situações que vocês presenciaram, que as pessoas muitas vezes elas se sentem compelidas a arrancar aquela criança daquela mulher, né? Parece uma força, assim, sobrenatural que aparece seletivamente em alguns momentos, né? Para contrariar a vontade das mulheres. Então, eu acho que como a gente vê, né? Esse não reconhecer um não reconhecimento muito explícito e muito forte das mulheres em diferentes situações sociais, mulheres de diferentes classes sociais, de pertencimentos étnico-raciais diferentes. Mas o que me parece comum é esse não reconhecer ativamente que se trata de sujeitos, né? É um não reconhecer muito violento, assim. Eu acho que, enfim, isso está presente em todos os casos etnográficos, por mais distintos que eles sejam, e me chama muita atenção. É isso. Tá aberto, pessoal. Eu acho que nos 10 minutinhos finais a gente faz uma devolutiva, né? Para as autoras, né? Para as meninas falarem, fazerem as suas considerações finais, mas por enquanto está aberto para o debate. Bom, acho que só complementando isso que a Giovana falou,
Acho que até a Luana também falou disso, quando chegou na maternidade, né? Aí é isso, é um corpo que precisa mais medicalização, contém mais. Alguns casos que eu acompanho também, por exemplo, teve uma mulher também, muito bem lembrada pela Giovana De Carli, né? Mulher negra, que conseguiu ficar com o bebê, mas aí a advogada assim acompanhando ela, disse, mas por que você está acompanhando? Violência obstétrica, né? O bebê ficou com o braço, enfim, com um encurtamento no braço, né? Enfim, um relato de violência obstétrica. Então, são acúmulos de violência, né? Assim como a histórica questão aleitamento, né? Aqui em São Paulo, no GT Maternidade, que a gente está acompanhando mulheres em trajetória de rua e tal, então tem médicas que dizem que tem um mês, não pode amamentar durante um mês. Lá em Minas Gerais, elas chegaram a dizer, bom, então, me diga. Não, porque o médico disse assim, não pode amamentar. Então, o senhor vai... Aí a Sônia Lance, que é muito safa, assim, na saúde pública, então o senhor vai me sustentar, tecnicamente, o porquê que o senhor não está indicando o aleitamento materno. Não sou eu que vou. Então, eu acho que esses tensionamentos técnicos, né, de sustentação da ciência, assim, se tu está me dizendo isso, esse absurdo, então me diz baseado em que tu está dizendo. Sempre o aleitamento materno é indicado. Sempre, né? Então, se tu acha isso, me diga por quê. Então, eu acho que é isso, né? É atravessamento de violência de todas as formas. E que, quando realmente, né, como a Joana diz, uma mãe não quer, ai, não, fica, sente o bebê, sinta o amor materno no peito, né? É algo muito... Agora que tu falou sobre isso, Isadora, eu lembrei também que o que não falta é a ciência, né, para negligenciar os nossos corpos e as nossas vontades, porque como eu sou enfermeira obstetra, eu digo que eu estudei, né, que existe um tempo limite para indicar o aleitamento materno em contextos de uso de drogas, e aí, inclusive, a gente tinha uma tabelinha, né, com o tipo de substância e o tempo de contraindicação. Então, aí, claro que a mais leve, acho que era maconha, mas aí tinha crack, que, se não me engano, era 3 semanas que estava na tabelinha, né, do cientista, do pesquisador europeu. Então, assim, para cada substância, né, de abuso, tinha um tempo contraindicado. Então, assim, eu também falei na mesa redonda de ontem, né, sobre a ciência que nos coloniza, essa ciência colonizada, esse conhecimento eurocêntrico, racismo epistêmico, e também, se esse juiz quisesse encontrar na ciência uma contraindicação, ele encontraria, né, ele ia colocar lá nas nossas bases de dados, no Cielo, na Birene, no PubMed, e ele ia encontrar um respaldo legal, científico, que justificasse, né, essa interrupção do aleitamento materno. Sem dúvidas. E aí, eu posso... Ai, não, vai firme, Luana. Não, é que eu tinha anotado aqui um pouco disso, né, de como é importante, assim, ver essas produções, a produção de Carolina, de Isadora, porque existe uma disputa no campo da ciência, né? Exatamente isso que a Giovana falou, assim, se você quiser referência teórica que lhe diga, né, que a mãe não pode amamentar, você vai achar, entendeu? E isso assim, né, é muito difícil, assim, a gente tem mais, se a gente for parar para olhar para a literatura, né, sobre esse assunto, se a gente for colocar na PubMed, na The Lancet, nas grandes revistas de saúde pública, a maioria dos estudos que a gente vai achar vai ser trazendo a ideia do bebê viciado, né? Você tem essas categorias que a medicina cria, né? Como a categoria do pulmão do crack, né? Essas categorias que aparecem aí na ciência e que a gente precisa fazer esse trabalho, esse esforço, mesmo assim, de nomear sequestro, retirada, o que acontece, porque etnografar todos esses processos, né? Assim, que é muito difícil mesmo, assim. E aí eu acho assim, dentro desse lugar do debate da maternidade antiproibicionista, por exemplo, a gente precisa fazer um esforço para ter informação, assim, né? Eu sou mãe
eu sou usuária de drogas, eu amamento meu filho, né? Eu sou cuidada pelo SUS, né? Meu parto foi no SUS, tudo foi no SUS. Então, esse diálogo no cuidado, ele não existe, né? Ele não existe. E se você for pegar a maioria dos estudos que tem sobre isso, é uma coisa, assim, né? Que vai colocar a responsabilidade completamente em cima da mãe, né? E aí, se você consegue... A gente tem feito um pouco esse trabalho, sabe? Tem alguns estudos jamaicanos que vão fazer entender o ambiente, né? E aí você entende que as situações de pobreza, né, extremas, situações de racismo, elas produzem muito mais danos ao aleitamento materno, certo? No período da gestação. Então, muito mais do que o uso das drogas, né? Então, tem alguns estudos que eles vão situar, feitos nos Estados Unidos, justamente essa questão de as usuárias de cocaínas, né, diversas, quando a gente vai analisar uma usuária de crack com uma outra situação social. Ela não tem tantas questões de saúde assim, né? Mas se você for pegar uma usuária de crack que por várias situações desse contexto racista, sexista, hoje se encontra em situação de rua, não tenha o acesso à alimentação, à nutrição necessária, sabe? Está ali vivendo um contexto de intensa violência e violação de direito. Então, são questões que vão produzir um tensionamento que vai ser muito mais prejudicial dentro da perspectiva da saúde mesmo, né? Da saúde pública. Sim, mas esses artigos estão lá em inglês, não são acessíveis, é difícil da gente conversar com nossas companheiras que não têm esse discurso universitário, né? Então, eu acho que um esforço mesmo a gente conseguir, enfim, produzir sobre isso, sabe? Trazer mais para o cotidiano essas estratégias de cuidado, sabe? Enfim, porque é muito difícil no cotidiano mesmo você conseguir chegar num cara lá do posto e dizer assim, ó, a companheira, ela usa cocaína, ela amamenta, e aí me ajude com relação a isso, né? Me ajude como é que eu entendo o meu uso, se eu preciso usar menos, se eu preciso usar mais, quantas horas de afastamento do uso até o aleitamento. Isso não existe, porque isso não se fala, não se nomeia, né? Porque não existe um lugar da mulher usuária de drogas, nem na política de saúde da mulher, nem na política sobre drogas, né? Nem na de saúde mental também, ela não está ali, os serviços eles são genéricos, né? Então, eu acho que é um esforço da gente... eu gosto dessa coisa do tensionamento técnico, sabe? Do tete a tete, mas eu acho que a gente precisa criar políticas normativas, instrumentos. A gente tem uma política ainda, uma política pública para as mulheres, que ela foi feita no marco do feminismo branco, né? E o que isso significa, né? Isso significa que as mulheres, para aquelas políticas, elas são sujeitos hegemônicos. O que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha acessa o quê? Uma violência que ela acontece dentro de um domicílio, né? Só que a gente sabe que essa não é a realidade de todas as mulheres. E aí, isso abre brecha, entende? Para chegar numa situação em que eu já acompanhei, da delegada dizer, olha, a gente tem um serviço aqui, a figura sofreu uma violência, só que você está em situação de rua, né? Então, para você, o abrigo aqui, ó, é o fluxo da rede para atenção à população em situação de rua. Não é a política para a mulher. Mas eu preciso de proteção, né? Mas o equipamento é esse, eu preciso de uma da Maria da Penha, eu preciso de proteção. Mas, assim, né? É para todas as mulheres, mas você não é mulher o suficiente para acessar isso, né? Então, eu acho a importância da gente mergulhar nesse tipo de debate, né? E de entender o que é uma estrutura racista, o que é uma estrutura sexista, o que é uma estrutura proibicionista, que junta tudo isso. A proibição, né, que nunca foi sobre drogas, nunca foi, sempre foi sobre ódio racial, sempre foi,
né? Em vários momentos, agora inclusive, né? Não são todas as mulheres de todas as etnias que sofrem a retirada. A gente sabe que não é. A gente sabe que são mulheres negras que passam por isso, né? A gente, pela plataforma, a gente vai lançar um levantamento até junho, que a gente fez um panorama do que a gente tem no Brasil sobre isso. São mulheres imigrantes, venezuelanas, mulheres não brancas, mulheres indígenas. Então, tem aí, a gente precisa olhar para essa diversidade de mulheres, né? São mulheres ciganas, né? E conseguir aceitar essas mulheres e essas diversidades dentro da política pública. Eu acho que a antropologia tem uma missão de tradução desses mundos, de pegar essas necessidades e jogar na política institucional e fazer essa disputa. Claro que agora está muito mais difícil, né, para a gente nesse contexto bolsonarista, mas eu acho que essa é uma missão da antropologia, sabe? Eu fico pensando um pouco nisso, que às vezes é incrível, nas políticas públicas elas não atendem a todas as mulheres, elas violentam a maioria das mulheres, né? Por quê? Quem é que pensa as políticas públicas? Como se pensa as políticas públicas, né? A gente tem que começar a caminhar mais nesse sentido. E para fechar, Carol, a gente tem em Salvador o jornal Aurora da Rua, que, se eu não me engano, foi antes do Boca de Rua. Que, assim, eu acho que é incrível trazer essa produção, porque, assim, é algo que existe, assim, em Salvador existe há mais de 15 anos. E colocando, assim, quem não sabe escrever, tem tem um lugar naquela revista também. Então, é um negócio, de fato, que eu nunca vi ninguém falar sobre isso na academia, e é tão importante, assim, estou muito curiosa e querendo ler seu trabalho. Vou pegar o gancho, então. Eu conheço a Aurora e tenho o Trecheiro em São Paulo também. A revista Traços em Brasília, mas aí ela é elaborada por jornalistas, né? E tem mais algum em Belém do Pará, que eu esqueci o nome, que é mais recente também. Mas só fiz algumas anotações, acho que tem tempo ainda para dar uma reação assim aos comentários, né? Quando a Giovana falou da tabela com o tempo, né? Dependendo do uso, quanto tempo fica, se craque é 3 semanas mesmo, né? Nessa tabela, eu trago no texto que eu enviei, na dissertação também, o caso da Adriana, que a assistente social do hospital disse: eu não acredito que ela parou de usar. Mesmo que ela tenha dito que quando se descobriu grávida, com 1 mês de gestação, ela parou de usar crack. E a assistente social disse pra gente, do Boca de Rua, que a gente foi numa equipe lá, eu não acredito que ela parou esse tempo todo. E eu também não acredito. E outra, ela disse que não acreditava que a Adriana tinha sabido que estava grávida com 1 mês, porque é muito cedo para ela saber que estava grávida. E aí, por isso teve o desdobramento todo, né, essa coisa de também não acreditar, mesmo que haja uma tabela, né, que eu não sei se tem nesse hospital, mas aí tem essa desacreditar, essa suspeita o tempo todo, né. E aí eu acho que eu não mencionei aqui na apresentação que as duas, Luísa e a Adriana, são mulheres negras, né, e aí eu falo também das outras pessoas que eu entrevistei também, descrevo elas, mas falando em mulher negra, eu me lembro da Rita, que foi uma mulher que viveu em situação de rua aqui em Porto Alegre, que foi quem eu acompanhei narrativa sobre a biografia dela no meu TCC, que ela teve o filho retirado também no hospital, e aí o quadro de saúde dela foi piorando e ela morreu 9 meses depois. E aí tem uma coisa que quando a Isadora falou de uma grande máfia ali naquele slide do sonho, eu lembrei, tem alguma coisa de ver os filhos também, eu lembrei da Rita, que ela tinha o sonho de ver os filhos juntos. Ela teve 3 filhos, né, esse terceiro um pouco antes de morrer, e os 2 antes, cada um foi para um lugar, e ela colocou os nomes deles parecidos, porque ela tinha o sonho de que um dia eles pudessem se encontrar. Então, eu não vou lembrar um deles, mas era tipo, o último é o da Alessandra, porque ela é muito colorada. Então, era o da Alessandra, e eram nomes, assim, né, aportuguesados, que começavam com D.
E a Rita também foi uma pessoa que estava usando crack, estava na rua, estava grávida, fazendo pré-natal, não conseguiu ser abrigada em nenhum lugar. Ela morava na frente de um centro pop, de um abrigo, que são juntos. E aí tinha toda uma discussão de que ela não poderia acessar aquele equipamento, porque ela tinha não sei quantos anos antes feito alguma coisa que levou ela à expulsão daquele equipamento. Então tem as regras dos equipamentos também. Tem um colega que, por causa de uma coxinha de frango, ele ficou 2 anos suspenso de um albergue. Tem essas regras, né, que são fora da norma e da legislação, que deixa as pessoas fora. Não estou dizendo que se a Rita tivesse sido abrigada, a gente não sabe, né, o que poderia ter acontecido, mas a gente imagina que poderia ser diferente. E eu, falando desse colega da coxa de frango, eu lembrei, ele teve também abrigado nesse mesmo abrigo, ali onde a Rita morava, na calçada, e ele, falando também da questão da saúde mental da Luísa, que vocês comentaram, ele, nesse plano ali do abrigo, ele tinha que cumprir aquele plano, né, entrava, tem os meses para ficar no abrigo, e ele estava constantemente medicalizado. Às vezes eu ia visitar ele, de noite, 7 da noite, ele me dizia assim, eu tô babando, Carol, porque eu tenho que tomar um remédio para jantar, um remédio depois da janta, um remédio para acordar, um remédio antes do almoço, tudo isso para não fazer uso de droga, né, da droga que é criminalizada, e fico imaginando que questão de saúde mental a Luísa tinha também, e o que pode ter acontecido depois da retirada nesse tratamento, embora ela, até a assistente social saiba que ela assuma que ela manteve, né, o tratamento. E aí eu só queria lembrar da dissertação, quando eu li o trabalho da Isadora, que é da psicossocial, né, a dissertação da Fernanda Macedo aqui no PPG de Psicologia Social da URGS, acho que de 2016, a dissertação dela é sobre mulheres usuárias de crack e maternidade, né, e aí ela fez a etnografia dela nesse hospital 1, que eu chamo, que eu não nomeio os hospitais, e tem um momento que eu cito ela na dissertação, porque tem uma mulher que teve os outros filhos retirados e insiste muito em ficar com aquele, e aí ela diz assim, é que essa mulher já fez laqueadura tubária, então essa é a última chance dela de poder ficar com os filhos. E aí eu ouvi isso na entrevista com o Conselho Tutelar também, de laqueadura tubária no momento do parto, que é proibido pela lei do planejamento familiar, né? E isso foi muito forte na dissertação da Fernanda, e falando de outras mulheres, né, que a gente falou, a Luana falou agora, da cor, né, e etnia dessas mulheres que têm os filhos retirados, a Silvana Nascimento defendeu a tese também aqui, falando sobre os Guarani Kaiowá em Dourados, né, e saiu essa semana um texto dela no Le Monde Diplomatique, e saiu junto com um documentário que é Negligência para Quem? E está no YouTube disponível também, falando sobre a institucionalização das crianças indígenas lá no Mato Grosso do Sul. Eu vi no Instagram. Tá? Pois é, e aí eu queria só comentar rapidamente também o caso, na segunda-feira eu estava numa mesa a convite de estudante de medicina da faculdade de Goiás, esqueci o nome da faculdade, mas é no interior, e aí convidaram a Mara Alice também, que é do Movimento Nacional da População de Rua do Rio de Janeiro, para falar, maravilhosa, e ela disse de uma colega, falando da retirada dos filhos, que teve os 5 filhos retirados também, e eu lembrei de uma colega do Boca de Rua, que teve a bebê retirada com 2 anos, e a gente foi, depois de 10 anos, ela retomou visitas no abrigo, e a gente, numa das visitas, conversando com a assistente social, ela comentou que a bebê dela, dos 2 aos 5 anos de idade, havia sido devolvida de 2 lares adotivos, e ela relatava que gritava muito que, tipo, eu tenho mãe, e falava de quarto escuro, que deixavam ela numa dessas casas num quarto escuro, né? E aí, pensando nessa coisa da adoção, de como a adoção é tão, tão bem vista, né, e para algumas pessoas, e aí eu trago na dissertação 2 trechos da entrevista com a promotora falando sobre maternagem, que eu comecei a ler mais por causa dessa entrevista, assim, que ela diz assim, essas daí, que ela está falando das usuárias de droga e situação de essas daí não sabem o que é maternar,
Elas não sabem, não vão aprender isso. E aí, em outro trecho, ela fala sobre casais que adotam e que devolvem, meio que justificando isso, dizendo que não se nasce sabendo, não tem um manual no Google. A maternagem é dia após dia. Então, dependendo de quem é, né? Aí a maternagem é vista diferente. Acho que era isso. Eu lembrei agora, Caroline, para a tua pesquisa também, que na época que eu estava lá em Brasília, teve uma... Deixa eu tentar falar em espanhol um pouco. Eu vou falar isso, depois eu falo assim. Mas teve uma situação de uma mulher em que a juíza pediu uma laqueadura compulsória para ela. E aí, eu vou te mandar a nossa resposta na época, e aí tem uma defensora pública, que é alguém que foi bem importante no processo de desinstitucionalização de Sorocaba, que é a Daniela Skromov, que ela lançou uma matéria na época, assim, que aí foi bom, que deu muita visibilidade na Folha de São Paulo. E aí fiquei lembrando também dessa, talvez, né, agora no teu doutorado aí, acho que é um caso, uma mulher que vivia cuidando dos sobrinhos, e aí ela dizia que a juíza sustentou que ela tinha uma vida sexual suspeita. É uma coisa bizarra. Só me lembrei disso que tu falou agora da tua pesquisa, assim, né? Do que tu tá vendo agora, assim. E aí me lembrei também de uma passagem quando se tentou falar com o Ministério Público, a promotora perguntou assim, mas é pesquisa séria ou é pesquisa militante? Né? Então, pesquisa militante... Então, uma das coisas que a Ariana, lá no estudo dela, fala, disse assim, bom, o Mães Órfãs, ou de quem é esse bebê, abriu as portas para eu entrar, me mostraram os fundos, né? Agora, para o Ministério Público, encerrou, assim, né? Falou que não queria papo, e aí terminou, uma pesquisa, né? Uma pesquisa muito séria, assim, queria escutar a senhora. Mas ela desconfiou, né? Eu lembrei agora também, Carol, que tu disse que no doutorado tá pesquisando a esterilização compulsória. É isso? Isso. Eu lembrei de um caso também em Salvador, talvez as meninas vão saber falar melhor do que eu, de um caso de esterilização compulsória de mulheres com doença falciforme, né? Então foi inclusive um programa de governo da Prefeitura de Salvador de alguns anos atrás, onde, na verdade, o programa ele não chegou a ser implementado, né? Ele tramitou e aí, em função de pressão de movimentos sociais, enfim, ele não chegou a ser implementado, mas a proposta era que houvesse a esterilização, um programa de esterilização de mulheres com doença falciforme, né? E a gente sabe que a grande maioria das mulheres que têm doença falciforme são mulheres negras, né? Então, na verdade, era só uma desculpa para a esterilização de corpos negros, né? Então, tem Gabriela Silva, o nome dela, é uma psicóloga que publicou um artigo recente sobre isso. Eu agora não lembro o nome, mas eu posso recuperar, como a gente já está em contato por e-mail, eu recupero o nome do artigo e te mando, assim, mas foi um caso bem emblemático e sempre é citado, assim, quando a gente fala de direitos reprodutivos em Salvador, esse caso sempre é citado. Então, eu lembrei, pode servir também de um suporte, né, de como as instituições, inclusive, elas promovem isso de maneira explícita, né? A gente pensa, às vezes, não, é de uma maneira, assim, que não se fala, que não se nomeia, mas em muitas situações é de uma maneira bastante explícita, então eu lembrei disso também. E eu também, assim, queria falar de um caso, né, como eu, no meu último ano da graduação, eu trabalhei num centro obstétrico, e claro que naquela época eu era muito jovem, eu tinha 22 anos, mas eu lembro de algumas coisas, assim, que essas violências que perpassam mulheres em situação de rua, mulheres negras, principalmente, e mulheres usuárias de drogas, ela é muito maior, né? E tem nuances, tem camadas muito mais sórdidas do que a gente imagina, assim. Então, eu lembro de um caso também de uma mulher negra em situação de rua que pariu em Porto Alegre. Estava nessa maternidade, na sala de recuperação,
E aí eu passei na sala de recuperação brevemente para fazer a avaliação dessas mulheres, que a gente tinha que avaliar, né, a descida do útero, aquela coisa, como é que estava a questão da hemorragia pós-parto. E aí, quando eu cheguei perto dessa mulher, tava ali o anestesista, né, que elas recebem medicamento para dor depois da cesariana, né? E aí eu vi que o anestesista estava ali colocando um medicamento para dor, né? E aí depois ele veio me dizer, eu acho que ele nem era anestesista, eu acho que ele era residente de anestesia, enfim, ele não era contratado, mas enfim, não importa, né? E depois ele veio me dizer que na verdade ele não colocou medicamento para dor, ele não colocou morfina, ele colocou soro fisiológico, porque ele sabe que ela já é viciada mesmo e que ela tá aqui só para isso, só para receber morfina. Então, para quê? Para que gastar a morfina do hospital, né? Com esse corpo aí que é desumanizado. Então, assim, naquele momento, assim, eu não tive reação, né? Eu também, hoje, eu me questiono porque eu também não tive, assim, né, a proatividade de conversar sobre isso com a minha supervisora, de conversar sobre isso com a enfermeira, mas assim, não era uma prática comum, entende? Era uma prática que era sabida pela equipe, né? Então, assim, foi estranho para mim, que não entendi muito bem o que estava acontecendo, né? E que lembro disso até hoje, mas é uma prática comum das equipes de fazer esse tipo de coisa, de enganar as pessoas, de violentar corpos, porque isso é uma violência. Dizer que é um medicamento para dor e não colocar o medicamento para dor, isso é uma violência, né? Então, na época eu não tinha ferramentas suficientes, né, para me mobilizar nesse sentido, mas hoje, enquanto professora do curso de enfermagem, eu procuro, né, alertar os meus alunos e alertar sobre essas questões. Então, essas violências, elas são bastante sórdidas, assim, no contexto hospitalar. A gente tem 3 minutinhos ainda, né? Só uma coisa que eu tinha notado aqui, quando a Luana falou também, do quanto a gente precisa criar políticas, que é importante saber desse trabalho da plataforma e tal. Eu acho que a gente tem, é isso, assim, o campo das drogas, historicamente, no Brasil, foi sendo, né, acolhido, enfim, erroneamente. Então, tem mil questões, né, junto com a saúde mental. Eu acho que a reforma psiquiátrica brasileira tem uma dívida histórica com essas mulheres. Eu acho que a gente precisa afirmar isso nas nossas pesquisas, né? Eu acho que a gente tem um modelão de CAPS adulto levado para CAPS infanto-juvenil. Jennifer, acá en Brasil tenemos servicios de salud mental para las personas con cuestiones de salud mental, los adultos, los niños y adolescentes y las personas que usan drogas. Acá tenemos el modelo de salud mental para los adultos, es un modelo muy central, que los servicios de atención psicosocial para las personas que usan drogas y para los niños y adolescentes es muy semejante. En los centros de salud para las personas que usan drogas son servicios muy frecuentados por los varones, por los hombres, no por las mujeres. Entonces pienso que tenemos que cada vez más también hacer este servicio, salir para las calles, accesar a las mujeres, porque tenemos, todos los relatos acá son profesionales con un discurso moral muy fuerte sobre lo que es ser mujer, cómo se portar, cómo se relacionar, cómo ser mamá, cómo todo eso. Entonces pienso que tenemos algo también importante a decir sobre la dívida histórica que la reforma psiquiátrica en Brasil tiene con estas mujeres. Solo para compartir lo que Luana había dicho sobre una publicación importante sobre las mujeres venezolanas, inmigrantes, indígenas, y de cuánto los marcos legales en Brasil no hablan con estas mujeres. Acá una ley tenemos sobre la protección a mujeres que sufrieron violencia, pero la violencia en los ámbitos de las casas, domésticos, no las mujeres que están en situación de la calle, convivencia de la calle. Então, meio-dia, gente.
Tem mais alguém que quer fazer alguma breve consideração, só para a gente encerrar? Pronto, então. Quer falar, Carol? Fale. Não, é que eu não tinha escutado, eu ia pedir para tu repetir, mas agora depois eu entendi. Pronto. Obrigada. Então, eu queria agradecer, gente, por essa manhã de ricas trocas, né, de ricos aprendizados. Aprendi muito com vocês aqui, com os trabalhos de vocês. E agradeço, né, por essa oportunidade. E queria convidar vocês também para continuarem com a gente logo mais, 12:30, né? Começa a próxima sessão, então a gente tem aí meia horinha para comer alguma coisa. E daqui a pouco a gente se encontra, então. Até, guria. Super obrigada. Foi ótimo. Obrigada, beijo. Obrigada. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, esse horário desumano aí. Tchau, Valeu.